Olá, muito bom dia para você que está aí ligadinho com a gente na TV Câmara Campinas. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Hoje, terça-feira, dia 19 de maio. Como você está? Tudo bem? Por aqui, tudo ótimo. Vamos juntos até as 9 da manhã com muita informação e uma psicoeducação no nosso Estúdio Câmara ao vivo. E hoje nós vamos abordar um tema que faz parte da vida de muitas famílias, mas que ainda é pouco discutido com profundidade. A pergunta para você, para a gente iniciar o programa: por que será que nós gritamos com quem nós amamos? Vivemos uma rotina acelerada, marcada por excessos de estímulos, pressão profissional, insegurança financeira e uma sobrecarga emocional. E muitas vezes, todo esse acúmulo não explode no trânsito, no trabalho, mas sim no nosso porto seguro, dentro da nossa casa, num ambiente onde deveríamos encontrar acolhimento e segurança. Já percebeu que muitas vezes somos pacientes com desconhecidos, mas perdemos o controle com quem está ao nosso lado todos os dias? No fundo, muita gente só quer ser ouvida, só quer ser compreendida e acolhida. Mas aí, o grito afasta, machuca, cria medo e desgasta relações importantes. Hoje, a gente vai conversar sobre isso. Por que nós gritamos com quem amamos? Essa é a pergunta que fica e você pode mandar a sua pergunta pra gente, a sua dúvida ou então a sua experiência. Já aconteceu isso com você? Olha, eu acredito que sim, porque isso acontece, vamos colocar aí com 99% de nós seres humanos e a gente às vezes nem se dá conta porque agimos no automático. E hoje a gente vai discutir sobre isso. O WhatsApp na tela, 19978293776, você manda sua mensagem, os nossos convidados já estão por aqui, daqui a pouquinho vamos apresentá-los e enquanto você vai mandando a sua mensagem, a gente atualiza algumas informações do Legislativo. Bom, vamos lá. Os vereadores da Câmara de Campinas aprovaram ontem, durante a 29ª reunião ordinária, em primeira discussão, 2 projetos de lei complementar de autoria do Executivo, que autorizam a alteração da destinação de áreas públicas para a implantação de um centro de atenção psicossocial Infanto-Juvenil Norte, lá no Padre Anchieta. E também foi aprovado o projeto de lei complementar de uma nova unidade básica de saúde no Jardim Chapadão. Durante a sessão, também foram aprovados projetos relacionados à homenagem, denominação de via pública e alteração do quadro de pessoal da Câmara de Campinas. Todos os detalhes da reunião ordinária de ontem você confere hoje ao meio-dia no Câmara Notícia com Gabriel Castro. E mais informações, você que tem o seu pet, atenção, porque a partir de hoje moradores de Campinas passam a contar com mais um ponto de atendimento gratuito do consultório veterinário móvel. A unidade foi instalada no Centro de Integração da Cidadania Vida Nova, no conjunto habitacional Vida Nova, a região sudoeste aqui da cidade, onde deve permanecer até o dia 18 de junho. O atendimento é realizado pelo DPBEA e oferece serviços veterinários gratuitos para cães e gatos. Outro consultório itinerante segue em funcionamento na região noroeste, no distrito do Campo Grande, no CEL Mestre Alceu, com atendimentos previstos até o dia 29. Então, atenção, os atendimentos acontecem de segunda a sábado, das 8 ao meio-dia, depois da 1 da tarde às 5 da tarde, é por ordem de chegada, com distribuição de senhas, tá? Para utilizar o serviço, é necessário morar em Campinas, ter mais de 18 anos e apresentar documento com foto e comprovante de residência. Apesar das unidades estarem instaladas em regiões específicas, moradores de toda a cidade podem utilizar o atendimento. Vamos cuidar também dos nossos petzinhos. Agora a previsão do tempo chegando. Olha, o tempo tá estranho, né? Chove, não chove? Hoje temos aí, ó, sol, pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. A mínima foi de 15, a máxima de 20 graus, né? Outono brasileiro. Temos aí a previsão de chuvas durante toda a semana e a gente vai atualizando você no decorrer dos dias. Então, bora viver o hoje, o aqui e o agora. Um ótimo dia para você e vamos com o nosso tema central. Pesquisadores da Universidade de Nova York descobriram que o cérebro humano interpreta o grito como um sinal de ameaça e medo, ativando diretamente áreas ligadas ao instinto de sobrevivência. Ou seja, o grito até chama atenção,
mas também cria uma tensão emocional e bloqueios afetivos. Hoje, a gente vai tentar entender por que a gente perde o controle dentro de casa e quais impactos isso gera nas relações familiares e emocionais, e como a inteligência emocional e a comunicação não violenta podem ajudar a interromper esse ciclo. Para essa conversa, nós recebemos a psicóloga, psicoterapeuta e educadora parental, Miriam Buglia. Seja muito bem-vinda, bom dia, obrigada pela sua participação. Obrigada, é um prazer estar aqui. Vamos trabalhar juntos e diminuir os gritos e facilitar as conexões. Uau, é isso mesmo, facilitar as conexões. Seja bem-vinda, Miriam. E também com a gente o psicólogo especialista em abordagem fenomenológico existencial, Daniel Dias Gonçalves. Seja muito bem-vindo, obrigada mais uma vez pela sua participação, pela sua presença aqui no Estúdio Câmara. Bom dia, Ruba, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando informações que podem ser úteis para famílias e melhorar o ambiente familiar. Ai, gente, verdade, nós precisamos, né? Vamos falar sobre esse comportamento muito comum nos dias de hoje, em que o estresse acumulado ao longo da rotina acaba sendo descarregado justamente nas pessoas mais próximas, nas pessoas que a gente ama. Muitas vezes a pressão do trabalho, né, os problemas financeiros, o cansaço emocional, tudo isso vai se acumulando silenciosamente até transbordar. E esse transbordo, gente, acontece dentro de casa, em formas de gritos, irritação, respostas agressivas, sabe? Então a gente precisa entender como esse ciclo se forma e como que a gente pode construir relações mais saudáveis e equilibradas, né? Então vamos lá. Daniel, para a gente começar a desenhar um cenário. O que define isso, então? É gritar com quem a gente ama. Isso pode ser apenas um impulso momentâneo ou também pode realmente sinalizar aí um esgotamento da relação e como que isso se manifesta no nosso dia a dia? Bom, Ruba, eu vou tentar sintetizar, porque é um tema muito longo e complexo, mas geralmente dentro de casa é o nosso porto seguro, é o lugar onde a gente se sente mais confortável para compartilhar com as pessoas, né, ou para viver de uma maneira mais leve. E aí acontece que a gente absorve muito o mundo da maneira como a gente se sente nele, e às vezes a gente se sente e se cobra muito desse mundo e se sobrecarrega. E aí chega em casa, a gente acaba devolvendo para os parentes ou entregando para eles aquilo que a gente faz com a gente mesmo, entendendo que os parentes talvez sejam uma extensão nossa e acaba se misturando. Então a gente leva para eles o que a gente recebeu da forma como a gente recebeu, em vez de distinguir quem é pai, filho, marido, amigo, o que for. Sim. E acaba derrubando neles isso. Então acaba criando um ambiente muito tenso. É um ambiente tenso, desgastante. E aí a Miriam traz para a gente o seguinte: por que a maioria de nós consegue manter o autocontrole, então? Diante do chefe, diante de um cliente, diante de um colega, um amigo, né? A gente engole, segura a onda. Mas aí a gente perde a linha completamente com os filhos, com os parceiros, né, com a família. O que acontece com esse comportamento estranho? Porque eu não vou explodir com quem, de repente, precisava que eu fosse transbordar, mas eu guardo tudo aquilo e vou explodir com quem não tem nada a ver com isso. Que comportamento é esse, Miriam? Olha, você falou tudo, né? A gente tem uma tendência a explodir com as pessoas que estão mais próximas. Daniel falou muito bem, é uma questão do porto seguro, né? Quando você tem a tranquilidade de saber que a outra pessoa vai tolerar o seu rompante, fica mais fácil você agir. Então, por que você não discute e não grita, por exemplo, com o seu chefe, com o seu cliente, com uma pessoa na rua? Porque você não sabe qual vai ser a reação desta pessoa. Então, lá no seu inconsciente, você já se prepara de uma forma de defesa. Se eu explodo com essa pessoa, a retaliação pode ser muito grande. Então eu contenho aquilo, eu guardo e vou acumulando frustrações, tensões, problemas. E com as pessoas mais próximas, seria como se essas pessoas pudessem suportar melhor o meu rompante. Então eu aí grito. E o grito não acontece à toa. Ele é um acúmulo de situações que vão acontecendo e chega num momento que até por uma questão neurológica, cerebral, você impede que a sua condição de raciocínio lógico, de saber como agir, de saber consequências, seja diminuída e aí você explode. E geralmente
As pessoas que vão aguentar a nossa explosão, o nosso grito, são aquelas pessoas mais próximas. São as pessoas que nós amamos, infelizmente, o nosso cônjuge, os nossos pais e principalmente os nossos filhos. Poxa vida, é impressionante a gente pensar nisso, porque a gente usa a nossa casa, que é nosso porto seguro, e as pessoas que mais nos apoiam, né, como uma espécie de lixeira emocional, por tudo que vocês disseram aí, justamente porque a gente sabe que ali é um ambiente seguro, que ali eu não vou ter uma represária por estar gritando, por estar transbordando. Mas o preço disso pode ser alto demais. A gente precisa se atentar. E quando a gente fala em preço alto, tem uma pesquisa recente da Universidade de Nova York que revelou que o cérebro humano não processa o grito como um barulho qualquer. Ele vai diretamente na amígdala. Olha isso, que é o nosso centro do medo. Amígdala, centro do medo, o que isso tem a ver? Daniel, o grito é um sinal de poder ou, na verdade, um atestado de falência emocional? Já não estou aguentando mais, fali, vou gritar, vou transbordar. E quem recebe o grito? O que é esse negócio de centro da amígdala? Bom, o centro da amígdala, a amígdala é o lugar onde a gente... onde ocorrem os primeiros impulsos emocionais, tá? E o inconsciente também, onde transitam todas essas emoções. Quando você fala, é interessante, do transbordo, que se torna o grito, tudo que transborda é que superou aquela camada de segurança. Isso. Então, transbordou de si mesmo e foi para os outros, derramou, foi para fora. E acabou impactando. Caramba, gente, é tão impressionante, porque assim... É consciente ou inconsciente esse negócio de a gente transbordar, a gente gritar? De repente você chegou, você passou pelo trabalho, aí pegou um dia difícil no trânsito, todo mundo pega, é natural, então você vai se enchendo, vai se enchendo. Chega em casa, você transborda, você grita, você discute, você dá uma resposta agressiva, uma comunicação, entre aspas, violenta. Isso é consciente ou inconsciente? Porque tem gente que fala assim, eu não queria gritar. Quando eu vi, eu já gritei, eu já tinha gritado, eu literalmente transbordei. Miriam, consciente, inconsciente, a gente faz sem perceber, a gente faz com consciência, não, vou chegar em casa e vou gritar. É assim como que funciona? Então, a gente não grita porque a gente quer. A gente grita porque a gente tem um descontrole. E esse descontrole, como o próprio Daniel falou, e você, ele começa lá na amígdala. Imagina uma situação. Você tem uma amígdala, o centro das suas emoções, onde você vai receber uma ameaça. Aí você tem o córtex pré-frontal, na região aqui da testa, onde ele é o setor que vai controlar os impulsos, as emoções, o raciocínio lógico. O que acontece? Neurologicamente, se isso aqui já está desgastado pelo seu dia a dia, pela sua condição de estresse, e onde você vai acumulando, isso aqui já está mais fragilizado. Então, quando essa amígdala, ela solta aquela emoção, tipo, é um perigo, alguma coisa está acontecendo, esse centro diminui e acontece o grito, tá? Então, ele tem um aspecto neurológico, inconsciente. Mas também, a gente precisa prestar atenção numa coisa. O grito não é intencional. Ele é uma reação física de uma emoção represada, tá? Então, se você está cansada, se você está com uma demanda muito grande, se você tem muitas situações, mesmo que financeiras, para pensar, você está acumulando situações. E qualquer outro acontecimento pode gerar uma ameaça naquele momento que faz você gritar. Você entendeu? Então, não é uma questão que você está preparada ou você tem intenção. Acontece, você grita. O problema é que quando você grita, aquela emoção sai e o seu córtex volta ao normal e vem a culpa. Tá? E aí, como você vai reparar aquela reação? Porque quem ouve o grito se assusta. As crianças têm medo, os cônjuges ficam estressados com a relação. Então, toda a relação familiar fica contaminada. Então, é preciso reparar isso. Só que tem outra coisa. A gente grita porque em algum momento a gente aprendeu, no nosso passado, com as nossas experiências, a gritar. E você falou uma coisa muito importante. Será que o grito, ele é poder?
Nós fomos criados na educação tradicional e o grito, ele era assim, visto como uma questão de poder. Me obedeça, faça assim. E você coloca as regras. Então, o grito era uma forma de você ser obedecido, uma forma de você ter poder sobre o outro, e você, consecutivamente, vivenciando isso, você aprende. Por isso que, às vezes, você fala, eu não queria gritar, mas o seu mapa neurológico está registrado. No momento de grande estresse, eu não me contenho. Inconsciente. Ai, gente, como Lembra é da bom. coisa do iceberg? Como é bom vocês explicarem pra gente. Vai lá, Daniel. É aquela questão do mapa do iceberg, né? No iceberg só aparece a parte, a pontinha. O que está embaixo é o inconsciente. E é muito grande. E ele é gigante. Aquilo que a gente não conhece sobre si mesmo. Aí vamos passar por Freud, né? Aquilo que a gente não sabe sobre si mesmo e aquilo que a gente geralmente aprendeu muito na infância, como a Miriam estava colocando. Você viveu na família que teve muito estresse ou muita gritaria, você já está sobrecarregado. Aí o mundo te traz cobrança e estresse, você transborda. E aí você chega em casa e continua fazendo isso sem perceber, machucando as pessoas que você ama porque se sente confortável. E acaba criando neles também a continuidade desse processo. Olha só. E isso acaba indo longe. É verdade. Você sabe que a Miriam trouxe algo bem interessante? Vamos lá para a vovó, para a casa da vovó, né? Quem aí de vocês, aí de casa, lembra de algum comentário na sua família falando, nossa, mas a vizinha estava gritando com a criança lá, deu para escutar aqui de casa. Lembra disso? Eu lembro, né? Na rua, às vezes na pracinha, lá, a mãe, né, o cuidador, dá um grito com a criança para a criança se atentar, né? Despertar a atenção e voltar, de repente, se está indo muito longe, então vai gritar e a criança vai voltar. Mas agora, a gente pega esse gancho da neurociência, que a Miriam trouxe para a gente. Se o grito ativa a área do medo, do cérebro, né? O que acontece, então, com o desenvolvimento emocional de uma criança que cresce em um lar onde as pessoas se comunicam com berros? Porque quem costuma gritar, mesmo sendo inconsciente, né, que não é com consciência, você não grita porque você quer, é um inconsciente, mas que o cérebro, ele acostuma com essa inconsciência de estar gritando o tempo todo. Ou não é, Daniel? É verdade. A criança vai, na primeira infância, vai aprender a refletir o que os pais fazem. E ela começa a receber grito, ela vai começar a gritar também, ela vai entender que aquilo é o normal. Até que em algum momento na vida ela vai conflitar tanto, chega na adolescência, você começa a gritar ou ter problemas com professores, com autoridades, porque a criança às vezes só repete isso. Ela grita também, e a autoridade também vai se colocar, né? Que é uma questão aí de poder, como a Miriam colocou. E aí a criança passa a ter um conflito que não se resolve. Eu posso te dar um exemplo? Claro, por favor. A gente está comentando, eu estou visualizando duas situações, né? Aquela criança que, por exemplo, está na escola, e tem dificuldade de se colocar, tem dificuldade de falar para a professora que ela está com alguma dúvida, então ela está acanhada. Isso eu tenho acompanhado. De repente, a família chega e fala assim, olha, ela está com problema, ela tem um comportamento difícil, ela não se relaciona com ninguém. E você vai investigando e você percebe que aquela criança, ela vive num meio onde a família grita por qualquer coisa. Isso, grita por qualquer coisa, né? gente. Então aquilo vira um padrão, né? Vira um padrão que a criança fica numa condição de não querer se colocar para não provocar uma situação difícil, porque o grito, ele amedronta. Ele traz para a pessoa que está ouvindo o grito uma sensação de desconforto muito grande. Para a criança, aquilo é um medo de que o que eu estou fazendo. Então, são situações que você pode trazer para uma criança que tem dificuldade de se colocar, um adulto que não vai saber se defender em determinadas situações com medo do que possa acontecer. O medo constante, né? Então, você está sempre numa situação. Mas o oposto, olha que engraçado, o oposto também acontece. Tem algumas situações onde as crianças elas já convivem tanto com o grito que a família fala, ele não me obedece, nada dá certo, não sei mais o que eu faço. E a criança diz assim, eu estou tão acostumada com o grito
que se ela não vier falar direto para mim, eu nem vou prestar atenção. Já pensou que coisa horrível? Nossa, gente. Então, o gritar, ele causa, sim, ele causa um prejuízo para quem está gritando e para quem está ouvindo o grito. Ele abala as estruturas, ele abala a emoção. E como cada um vai reagir com essa emoção, com essa introspecção em relação àquilo que está fazendo, vai direcionar até o adulto que nós vamos ser. Olha que interessante isso. Exatamente, né? O que você trouxe é mais ou menos assim, o grito, ele gera um estado de alerta, né? A pessoa que recebe o grito, ela, me corrija se eu estiver errada, ela não vai aprender nada com o grito, porque ela vai, o cérebro dela tá no luta ou fuga, ela só tá tentando se defender, de repente ela fica calada. A pessoa que, de repente, você quer ensinar, quer pedir que uma criança, vamos colocar aqui, ela se comporte de determinada maneira a partir do grito, você consegue uma positividade do comportamento dessa criança? Ela vai aprender a partir do grito? Não, jamais. Pelo contrário, ela vai se reprimir, vai aprender que tudo que ela fizer vai se transformar num transtorno para ela, Olha aí. numa agressão. Uhum. Então ela tende a depois se tornar um adulto que não vai poder, que não tem autoestima, que não tem confiança, que não vai acreditar em si mesmo para falar. Porque ela aprendeu que se colocar ou pensar nas próprias ideias ia causar um transtorno para si mesmo. Então uma criança que não aprendeu a se escutar, e aprendeu muitas vezes a gritar porque era a única forma de comunicação dentro de casa. Sendo uma das piores, né? Eu diria assim. Mas se ela não gritasse, ela não ia nem ser percebida como existente. Olha só. Então ela acaba desenvolvendo esse processo. Pode completar, Miriam. E o interessante é a gente pensar, né? Como eu trabalho muito com mães, com famílias, Sim. A gente precisa entender. Tem uma pesquisa recente que fala que existe uma faixa de 82% a 85% de mães vivenciando burnout. Sim, verdade. Né? Uhum. Então, o que isso significa? Estresse constante, esgotamento físico e mental, falta de paciência, muitas demandas. Isso facilita com que o meu rompante, o meu desregular aconteça. E aí, a situação, ela acaba indo para os nossos filhos, para as pessoas que a gente convive, de uma forma que a gente não sabe o que fazer, como lidar mais, porque está tudo desestruturado. E aí, algumas pessoas, às vezes, nem se percebem que estão no limite. Isso. Né? Então, outro dia, uma pessoa me perguntou, mas como é que eu vou saber se eu estou cansada? Aí, eu perguntei para ela, se o seu filho derrubar um copo de suco na mesa, qual vai ser a sua atitude? Não, Miriam, não dá. Ela precisa entender que ela precisa tomar cuidado. E aí foi me relatando. Muito bem. E se uma pessoa tivesse na sua casa, uma amiga sua, tivesse derrubado, o que você ia fazer? Aí eu ia dizer que eu ia limpar e tá tudo bem. Você percebe como com o outro eu consigo ter tolerância? Com as pessoas que estão próximas, eu cobro muito mais e o meu limiar de tolerância também é muito menor. Por que eu cobro tanto do quem está próximo de mim, da minha família? Então. Porque é o mesmo que eu faço comigo no dia a dia. Então, quando eu me cobro muito, sou uma pessoa muito exigente, provavelmente porque eu já vim de um ambiente que exigia muito de mim, eu acabo, como entendendo a família como uma extensão, eu projeto neles também. Então, eu chego em casa e começo a cobrar deles tudo aquilo que eu me cobrei. Poxa vida, eu derramei um pouquinho de água. O que eu fiz? Aí vai a criança, o que você fez? E casa fazer a mesma coisa, ou seja, eu estou refletindo neles o que eu faço comigo o dia inteiro. E esse negócio de gritar? Vamos lá, comunicação não violenta. O grito é uma comunicação violenta, Daniel? Super violenta, violentíssima, porque embora não tenha uma agressão física, é como a colega falou, vai direto aqui, você trouxe também na amígdala, e já descarrega uma energia muito forte de medo. E aí, se você não tem um desenvolvimento aqui, né, do córtex pré-frontal para segurar isso, que se você não tem uma família estruturada, você não vai ter isso, depois você vai ter um problema mais a longo prazo. Por exemplo, atendendo casais. O que acontece? Os casais vão lá, a primeira coisa que você detecta, em 99% dos casos, não sabe se comunicar. Exato. E aí eles começam os dois lados gritam, um dos lados grita porque nasceu nesse mundo, eles não se conversam no que precisa. Por quê? Porque daí vieram de uma família estruturada, e a primeira coisa que a gente tem que ensinar eles a se comunicar, a escutar, entender o que está acontecendo para poder devolver aquilo que aquele adulto está vivendo na relação que não aprendeu quando criança. E vai se refletindo, vai se perpetuando, depois vai para a família.
Olha isso, né? Como é que a gente aprende a não ter uma comunicação violenta dentro das nossas casas? Como que a gente aprende a parar de gritar se de repente a gente vem de uma estrutura familiar que teve o grito como uma comunicação? Como é que a gente faz para aprender isso? O que que precisa, Miriam? Como é que a gente tem que trabalhar com a gente mesmo, né? Para aprender a não gritar. Eu vou explodir. E aí, segura a onda, conta até 10, tá? Isso é fácil? Desafiador, não é? É desafiador. O objetivo é quebrar o ciclo, né? Aquilo que você vivenciou, aquilo que você experimenta no dia a dia e como ser diferente. Então, existem algumas formas de a gente tentar fazer isso, né? Primeiro, a gente começar a identificar sintomas. Tô cansada demais. Não estou dando conta, preciso de alguém para me auxiliar em algumas situações, estou me estressando com poucas coisas que acontecem no dia a dia. Então, são situações que você precisa perceber para que você consiga ter o mínimo de controle possível. Então, quando a gente começa, estou cansada, vou respirar um pouco, vou sair do foco, porque a gente acha que não, né? A gente quer resolver a coisa e a gente precisa entender que em alguns momentos eu preciso parar. Tô por aqui, então eu preciso dar uma trégua para voltar a conversar, para voltar a agir. E a gente tem que tomar conta com uma situação que a gente ainda não falou aqui. O mundo hoje nos cobra demais. Muito. A gente tem que ser mãe perfeita, esposa perfeita, melhor no trabalho, melhor nas relações, tenho que dar conta da casa, tenho que fazer com que tudo seja legal, que tá tudo bonito. E isso é cobrado no dia a dia, isso é cobrado nas redes sociais, a gente vive nas redes sociais, Sim. né? Então, isso é cobrado o tempo inteiro, isso vai incutindo em você que você precisa ser perfeito, você não pode falhar. Então, você vive sob pressão. Então, identificar gatilhos é um ponto importante. Olha aí, autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Identificou, isso aqui está me deixando mal, então vamos tentar entender. Mas no vucu-vucu do dia a dia você não consegue, né? Então, é aí que você precisa aprender a ter um tempo para você. Qualquer pessoa neste mundo precisa entender que precisa de um tempo para si. Precisa reequilibrar as emoções, precisa ter um mínimo de sossego. Gente, eu não estou falando de meia hora, 2 dias, não. Se você tiver 5 minutos para reequilibrar um pouquinho a sua energia, você já se restabelece um pouco. Muito bom. Pode completar, Daniel. Posso completar? É uma coisa que eu percebo bastante, né, é que as pessoas refletem muito o mundo que elas vivem. Né, o mundo interno delas. Sim. E aí, o que acontece dentro de casa é que ela vai receber isso, vai se cobrar, vai receber isso da rua e vai devolver isso para as pessoas. E como é que você se reequilibra? Começando principalmente a se distinguir do outro. Embora a família seja a sua família, o seu lugar de segurança, o seu filho é uma outra pessoa. A sua esposa, seu cônjuge, o seu parente, seu pai e mãe que mora junto também são outras pessoas. Então, quando você chega em casa estressado ou vai devolver esse estresse para ele, você tem que entender que aquilo não é dele. Não foi nem ele que trouxe, você trouxe isso de outro lugar. Da forma como você se relaciona com as outras coisas ao seu redor. E que não são eles que precisam receber aquilo, é você que tem que tratar. Então, quando você não sabe lidar com aquilo que você recebe no dia a dia, você acaba transbordando em pessoas que você acredita que sejam como se fosse você, e não é. A gente tem que ter muito esse cuidado. Distinguir você do outro. Olha isso. E trabalhar isso em você. Por isso, muitas vezes, a terapia ajuda, porque o autoconhecimento é que vai ajudar a pessoa a entender o que acontece dela, entender como é esse mundo que ela vive, como ela percebe as coisas ao redor, para que ela consiga lidar com esses momentos de muito estresse, de cobrança, de exigência, de ter o seu próprio tempo, como a colega falou, sem que você afete o outro. Quando a pessoa se conhece melhor, ela dilui melhor o que ela está vivendo e não tem que transbordar isso para ninguém, né? Ela mesma regula a altura do copo dela cheio, ela vai esvaziando aquele copinho e mesmo que suba, né? Se você está sempre no 100% de estresse, qualquer gotinha a mais transborda. Se você consegue manter a sua gotinha mais, o seu copo mais para baixo, com atividade física,
com um trabalho que seja adequado, amigos, e toda aquela diversidade que nós podemos ter na vida, né? A gente, quando acontece uma situação, você sobrecarrega, mas não transborda. Não leva para fora, para o outro, aquilo que na verdade é seu. Muito bom. Agora, quando eu transbordei, quando o grito já ecoou dentro de casa, o pedido de desculpas, o que ele representa? Ele realmente, quando é aceito, mas é aceito de verdade? O desculpa hoje, desculpa amanhã, desculpa depois, Daniel. Esse pedido de desculpas que vem carregado de culpa, né? Culpa, Então, como é que fica as duas pessoas? Quem gritou e quem recebeu o grito? Bom, legal, você colocar o desculpa e a culpa. Desculpa, tirar a culpa, uma exato. tentativa de fazer isso. Ou seja, já tem o reconhecimento de que fez algo que a pessoa se culpe, mesmo ela ainda estando naquela parte do iceberg que é o não conhecido. O problema é que, não sendo conhecido, ela às vezes só fala o desculpa para amenizar a situação. Ela não trabalhou a causa, né, que gerou toda aquela explosão. Então a desculpa pode ser uma coisa rasa, assim como essa pontinha do iceberg. Agora, se a desculpa vem de uma reflexão e depois vai vir de uma mudança significativa no comportamento, de um compartilhar, olha, eu estou me pedindo desculpa porque eu reconheço que eu passei por isso no dia, que eu quase sofri um acidente, aí estou muito estressado, aí agora estou descontando em vocês, mas eu entendo que isso é meu e não seu, filho, filha, parente. E aí sim, pode ser que haja uma mudança. Se não vier acompanhado de uma efetiva mudança, foi só uma desculpa superficial, é só para acalmar os ânimos. E tanto pedido de desculpa acaba gerando um descrédito, né, Miri? Com certeza. Porque você faz, pede desculpa, faz, pede desculpa. Você não acredita mais. Toda relação que é voltada para o grito, para o descontrole, pede a credibilidade. E você rompe um pouco dessa relação. Essa relação, ela fica descrente, ela fica abalada, né? E ela não precisa ser só uma relação entre casais, por exemplo. Sim. Né? Isso também acontece na relação com os filhos. Os filhos não sabem mais como fazer. A questão do desculpa, gente, gritar é muito passível de acontecer, né? Mas o que o Daniel falou é verdade, a gente precisa ter noção e fazer essa reparação com o intuito de ser melhor. Mas ainda é importante, em alguns momentos, você pedir desculpas, né? Agora, se toda hora esse problema acontece, você pode ter certeza que aí os casais vão procurar o Daniel, né? Porque aí as relações realmente estão muito fragilizadas. O problema maior, talvez, aí sejam com os filhos. Não tem como trocar. Para onde eles vão? Eles vão ter que conviver com isso. Então, ensinar a reparar, a pedir desculpas, a justificar, a aprender a falar, você falou em comunicação não violenta. Existem formas de você tentar falar de uma maneira mais assertiva. E isso faz com que você ensine aos seus filhos também a não entrarem nesse panorama, né, de gritar, de querer as coisas na marra, de ficar num mundo muito mais agressivo. Então, reparar, pedir desculpa pode ser essencial para que essa relação se reconecte. Entende? Muito bem. Legal. Agora, a criança, né? Você falando aqui, Miriam, veio para mim assim, imaginei, nossa, mas essa criança, ela quer ganhar tudo no grito. Por quê? Por que ela quer ganhar tudo no grito? Porque é assim que ela aprendeu. Olha aí, gente. Ela só está reproduzindo. A criança é o espelho da relação que ela vive em casa, seja com pais, com os avós. Tem criança, às vezes, que é criada com avós, com babá. Ela vai refletir aquilo que ela está aprendendo. Ela ainda não tem toda aquela subjetividade formada para poder dizer, eu sou essa pessoa e eu assim me coloco. Ela só está devolvendo. E aí, eu vou puxar o gancho da Miriam sobre o reparar. Sim. Como é que você repara com uma criança que já aprendeu isso? Então. Porque reparar, vamos dar o exemplo de um carro. Você vai no carro, pega o seu carro, deu um defeito lá no motor, você leva para o mecânico fazer um reparo, ou seja, ele vai tirar aquilo que está causando o problema para aquilo não causar mais. Ou então, se ele não fizer isso, você vai continuar tendo problema.
Se os pais não mudam efetivamente, a criança também não vai mudar, porque ela não vai ter esse reflexo. Ou seja, o que está com defeito não foi tirado, não foi substituído por algo novo, por algo que funcione melhor. Né? E os pais, se eles não se curam das próprias dores, eles continuam refletindo para os filhos e continuam criando neles essa dificuldade de se dialogar, de fazer o diálogo, de entender o que está acontecendo para poder devolver. Exatamente, a questão da socialização, né? Eu acredito que para as crianças que são criadas dentro de um ambiente onde o grito ecoa, a socialização dessas crianças acaba sendo prejudicada. E aí, quando a gente fala em crianças, vamos lá para algo um pouquinho mais profundo, crianças neurodivergentes, né? Que é algo assim que a gente precisa se atentar muito em relação ao grito com essas crianças. Por quê? Porque se o grito ele dispara em mim aquela coisa do meu cérebro de luta e fuga, você imagina uma criança neurodivergente que o cérebro dela trabalha numa velocidade da luz. Como ela recebe esse grito? Qual que é a atenção que a gente precisa colocar relacionado a essas crianças, Miriam? Pois é um aprendizado mesmo para essas famílias, né? Porque já é difícil. Educar não é uma questão fácil. Exato. Né? A gente está aí com milhões de coisas acontecendo, as crianças demandam muito, e se ela é neurodivergente, um pouco mais. Exato. Né? Então, se você não tiver o autocontrole, se você não tiver a condição de se regular, vai ser muito mais difícil. Essas crianças, elas são extremamente sensitivas. Isso. Né? Então, é a questão do toque, o jeito que você fala, como você posiciona as situações. Então, elas explodem com mais facilidade. Elas têm menos tolerância para situações do dia a dia. Então, o autocontrole da família é extremamente importante. Então, é você estar sempre ciente de se autorregular, se autoconhecer e trabalhar. Por isso, estamos aqui. Para trabalhar com famílias que estão com essas necessidades, né, Daniel? Sim. Porque ninguém muda, assim, eu quero mudar e vou mudar. Existe uma estruturação, isso está formado, neurologicamente registrado. Então, você precisa desses auxílios para você poder lidar com essas crianças que vão necessitar de mais cuidados do que as crianças não neurodivergentes, entende? Então, eu acho que é por aí, a gente precisa ter essa consciência de que não é fácil e que nós precisamos nos reestruturar. Sim. Eu acho que essa questão da ser neurodivergente é super importante, que são realmente crianças muito sensitivas. Então, se por uma criança não neurodivergente, os gritos já são algo que exacerbam muito, imagina para uma criança que o mundo já é um pouco agressivo. Exato. Né? Crianças que têm a questão do som que perturba muito, ou no barulho explosivo, aquilo já causa uma reação para a gente, imagina para elas. As crianças, elas já sabem, sim, já é constatado que a criança não aprende só com o que a gente fala, ela aprende muito mais com o exemplo, com a vivência no dia a dia. E aí, se ela não tem um exemplo dentro de casa, dos pais que ajudam ela a sentir isso, mesmo que seja perturbador, mas respirar, se acalmar, para depois responder, eles também agem com impulsividade diante de uma criança já neurodivergente, a criança se torna muito mais impulsiva ainda. O ambiente faz toda a diferença para qualquer criança. E para nós adultos também, né? Com quem a gente convive. E a criança que não teve não está tendo esse amparo dos pais conseguirem, apesar de todas essas mudanças, se acalmarem, para dar para ela um ambiente em que ela possa se perceber, se conhecer, se sentir, para que ela aprenda a se autorregular, um termo que se usa bastante, regular a si mesmo, que a gente se regula através do córtex pré-frontal, que nessas crianças é menos desenvolvido, e aí o trabalho é muito maior para poder desenvolver. Se a gente não dá essa condição, como é que a criança vai desenvolver? Por isso hoje tem tanta clínica trabalhando com essas crianças, porque os pais estão despreparados para fazer o trabalho básico de pais, que é dar um amparo. Estão ocupados com o cotidiano, com a estresse do dia a dia, com as explosões que eles acabam, entrega lá e sai correndo, muitas vezes. Não, dentro de casa o trabalho é tão importante quanto ou até maior, porque a criança passa maior tempo onde seria o lugar de conforto dela, que não tem todo esse conforto, e os pais precisam dar esse conforto para ela, se perceber e se desenvolver.
Olha, gente, olha só, né? Uma palavrinha, grito, né? Nós estamos trabalhando com o grito hoje aqui no Estúdio Câmara e você viu quantas a gente foi permeando por tantas situações, né? Falamos aqui de relacionamentos, né? Entre duas pessoas, casais, enfim, com o grito, as crianças, a criação, e fomos até a questão da criança neurodivergente. A gente percebeu que nada se desenvolve dentro de um ambiente onde o grito ecoa. E a gente tem que aprender a desconstruir essa comunicação violenta, né? Você sabia que o grito é uma comunicação violenta? Então, se você grita, de repente é um momento para você parar, fazer uma autoanálise e tentar lembrar, por que será que eu estou gritando? Por que eu grito? E também não se culpe, porque como os nossos profissionais disseram, é algo que vem do inconsciente, né? Você não grita porque você quer, você não programou chegar em casa e explodir, mas aí também, se aconteceu, é um sinal de alerta que você precisa de uma autorregulação e, de repente, procurar um profissional de saúde mental, seria uma opção nota 10 que vai poder te orientar, tá bom? Agora, 8h47, a produção tá me avisando que nós temos perguntas, então vamos a elas, vamos lá, vamos ver quem tá com a gente, quem quer falar conosco e o que quer dizer sobre grito. Daniel Souza, do Nova Europa. Trabalhar em home office, nossa, faz o cansaço do emprego se misturar com os problemas domésticos no mesmo espaço. Como separar o estresse do trabalho para não berrar com quem bate na porta? Nossa, Daniel, vamos lá, Daniel, de Daniel para Daniel. De Daniel para Daniel, vamos tentar responder. Você já pensou? Office, verdade, eu não tinha parado para pensar nesse home office aí. O home office é uma coisa muito boa, que trouxe muito benefício, mas ao mesmo tempo também é um transtorno. Total. Se a gente não sabe lidar com isso. Exato. Né? Então, uma das dicas que a gente dá é coloca aquela plaquinha, não perturbe. E se mesmo assim a criança, porque é uma criança, aí a gente entra naquela outra situação. Vamos distinguir nós dessa criança. A criança ainda não sabe o que é um trabalho, a importância, a rigorosidade disso. Então vai ter que acolher, filha, não pode, não é o momento agora. Daqui a pouco, o papai vai lá, vai te ajudar, ou vai conversar com você, ou pedir ajuda se tiver mais alguém em casa. Sim. Mas isso vai acontecer fatalmente. Então, o que pode ajudar mais é você conseguir realmente respirar e entender que aquela criança ou aquela pessoa não sabe que aquilo que você está vivendo já é algo que não pode ser de forma alguma, ou não poderia ser interrompido. Mas, ao mesmo tempo, hoje as empresas já sabem que quem está home office está sujeito a uma criança, que é um serzinho, que às vezes aparece atrás de uma câmera. Eu já vi reunião de diretores, já, ou a criança apareceu, ou ele fala, peraí só um pouquinho. Porque aquele diretor estava tão tranquilo, que estava aceitando que estava no home office, que ele pausou a câmera, foi lá, tirou a criança numa boa, ou às vezes nem pausa, pede pro filho sair e volta. Isso tem que ser naturalizado, porque ele estar em home office significa que todo mundo sabe que tem outras pessoas em casa. Exatamente, né? Não dá para sair gritando com todo mundo, não, né? Jamais. Porque você tá num ambiente, no conforto da sua casa. E a sua casa tem outros seres, né, Miriam? E aí a gente precisa fazer a tal da autorregulação que a gente tanto fala aqui no programa. E acordos, né? Exato. Se for possível. Tudo bem que a criança pequena vai, com certeza, atrapalhar em alguns momentos. Mas os acordos também podem ser estabelecidos. Verdade. Né? Olha, estou entrando em reunião, dá para segurar a criança? Alguém pode não perturbar nesse momento? Não significa que 100% das vezes vai dar certo, mas os acordos para quem trabalha home office são importantes também. Exato, né? É verdade. A gente, realmente, as pessoas que trabalham já sabem, né? Existe essa condição de que, olha, pode ser que a criança passa, a gente tenha que interromper. Sim. Mas em determinadas situações você pode pedir para quem está na casa te dar uma retaguarda em algumas situações. Acho que isso é viável. Tem uma questão que quando a gente está num trabalho, dependendo de como é esse trabalho, tem outras mesas com outros colegas ali, e às vezes você é interrompido por alguém que passa, ou seja, isso também existe no ambiente do trabalho, a não ser que você tenha uma sala de reunião fechada, ou você tenha uma sala particular, que isso é muito raro ter. Só muda quem é o tipo de pessoa. É uma pessoinha que está ali junto com você, participando, que faz parte desse contexto. Então, ele coexiste junto com o ambiente de trabalho, nesse caso. É isso, né? O negócio é confortar, amparar tudo, sem gritar, gente. Sem gritar, por favor. 8h51. Eu vi que a produção colocou mais uma pergunta na tela. Pode voltar lá, por gentileza, turma. A Mariana Costa, do Jardim Eulina.
O vício em ficar olhando o celular o tempo todo deixa as pessoas mais impacientes e distraídas com quem está do lado. Uhum. A tecnologia está aumentando os ataques de raiva? Ah, vai lá, Miriam. A tecnologia está aumentando os ataques de raiva de certa forma, né? Porque você é inundado com informações o tempo todo. Então, você está lá contido no celular. E quando você está lá, você realmente não observa quem está ao seu redor. O cérebro fica a mil, né? Você fica lá o tempo todo voltado àquelas informações, rolando o feed, e aí qualquer coisa que aconteça te tira daquela situação que é muito prazerosa. Ah, por isso, a raiva. Olha você aí. Está lá, aquilo que você está olhando é prazeroso, está te dando dopamina. Tá explicado, então, alguns comportamentos Sim. mediante ao rolar feed celular, porque tem gente que tá lá cortando você, mas continua Sim, no raciocínio. Tem gente que tá lá no celular, daí você fala, fulano, peraí. Espera aí, por favor, né? Eu tô vendo aqui. Gente, daí você fala assim, mas o que aconteceu? Né? Aquilo isso. tá tão interessante, tá chamando tanto a atenção, que eu não quero a dopamina, interromper aquilo. Maravilhosa e barata, né? Então eu não quero interromper aquilo. Sim. E isso para o adulto que está chamando atenção já é complicado. Você imagina para os menores que querem atenção e não conseguem. Aliás, nem a gente consegue entender, né? Por que você não presta atenção no que a gente está falando? Exatamente. E isso vai te deixar com raiva. Vai te deixar, tá te interrompendo naquilo que está gostoso, naquilo que está interessante. Se você está interrompendo uma situação que lhe é prazerosa, se você não tiver um mínimo de controle, você vai gritar, vai estressar. Até para nós adultos, né? Sim! A gente está fazendo algo que dá muito prazer, e aí do nada é interrompido, na hora dá um mal-estar, né? É verdade. E como a colega colocou ali na pergunta dela, né? Vício. Vício parte do pressuposto, como a outra colega puxou aqui. Dopamina. Exato. O vício libera dopamina. A pessoa que está no estado de vício, seja qual for, ela fica tão fissurada por aquilo que qualquer coisa que interrompa parece ser um mal-estar. E aí realmente causa uma raiva maior, porque ela não quer perder aquilo. E outra, é um vício e uma dopamina sem esforço nenhum. Verdade. Isso está sendo um grande problema nas crianças. Elas estão ficando intolerantes. É verdade. Impacientes, ela começa intolerantes. Totalmente. Ela nasce com o celular, tudo fácil. Alexa faz isso, telefone, YouTube, tudo muito fácil. Antigamente a gente sentava na TV e esperava o horário do nosso programa. É verdade. Da novela, seja lá o que for, sessão da tarde. Aí, hoje em dia, ela escolhe o que quer. Então, é tudo muito na hora dela. Rápido e fácil. Aí, qualquer coisa que interrompa, ela entende que o mundo está errado contra ela. Então, a tecnologia tem diversas vantagens. Eu adoro tecnologia. Maravilhosa. Mas para desenvolvimento infantil, essa ideia de tirar o celular das escolas, eu acho perfeito. Porque, justamente, a amígdala, o córtex da criança não está desenvolvido ainda pré-frontal, que é onde regula isso. Então, se a gente não dá espaço para isso ser desenvolvido, ela vai crescer uma criança sem limites, sem saber lidar com a própria frustração e com uma tendência maior a desenvolver outros tipos de vício, que é muito pior e é um outro assunto. Olha só, gente. Eu acho tão lindo quando vocês falam, né, amígdala, córtex pré-frontal, é algo assim que a gente vai aprendendo todo dia. E o cérebro humano, gente, é uma coisa magnífica. Vocês trazem pra gente tanto conhecimento que, assim, vai dando vontade de aprender mais e mais e mais. Quando vocês falam e nos norteiam, nos orientam, é maravilhoso demais. E aqui nós estamos falando sobre essa questão do grito, né? Você já gritou hoje em casa, que eu tô sabendo, né? Verdade. Vamos fazer uma autorregulação aí, né? Quem nunca, é verdade. E assim, sem julgamento, porque é algo que acontece. Mas o interessante é saber que a gente pode mudar toda essa situação, né? E mudar também, de repente, o desenvolver de uma criança que convive com você. Você está gritando aí, a criança ela vai crescer com essa noção de que gritar é a comunicação que nós temos. E não é assim. Isso pode, lá na frente, trazer problemas. Então, que legal. Parar, pensar, autorregular, tentar não gritar, reconhecer o momento em que você está explodindo, respirar, sair, caminhar, dar um tempo, tomar um café, respira, volta, né? E segue a vida sem grito, por favor. Vamos lá, 8h56. Mais uma pergunta, produção, pode colocar na tela. Vamos lá.
Fábio Santos do Chapadão. Há pessoas que cresceram, ouvindo berros e hoje acham que falar alto é apenas um jeito normal de ser família. Falar alto? Ai, ai, ai. Como perceber que esse estilo de comunicação está afastando os amigos? Tem uma diferença entre falar alto e berrar? Porque eu falo alto. Aí já acendeu um alerta em mim aqui. Ai, 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 hein, Fábio? Vamos lá. Os dois, vai, Daniel, depois a Miriam, vamos ver. Olha, falar alto e berrar são diferentes, né? Falar alto às vezes é da família, falam muito dos italianos. E berrar é quando você realmente coloca um impulso muito forte, raiva, né? com raiva, com um sentimento de uma agressão. Às vezes falar alto num churrasco, numa festa é natural. E existem casos também que as pessoas falam altos porque ninguém na família se ouve. E aí já vem de uma outra estrutura. Não necessariamente também está gritando com raiva. Não é uma comunicação violenta, mas é uma questão muitas vezes de estrutura. Padrão, né? É um padrão. É um padrão. Todo mundo fala alto, você acha que é o normal falar alto, né? Mas tem a diferença de tons aí, né? Do falar alto conversando e do falar alto para ser ouvido, do falar alto para chamar atenção, do falar alto para expressar algo que não está legal. Aí a gente tem que ter um reconhecimento que é um pouquinho difícil. Talvez a gente pudesse colocar assim a nível de hierarquia, né? O grito, o falar alto, né? Isso. E o falar tranquilamente, porque falar alto também assusta. Exato. Né? Quando você fala alto com muita intensidade, você também traz para o outro uma sensação não confortável. Não é como o grito, que envolto de muita raiva. Isso. Né? Mas o falar alto, como você fala em determinadas situações, você também traz uma relação instável. Então, o grito traz uma raiva, algo exacerbado. Sim. O falar alto, de repente, a gente pode colocar como poder ali, falar alto, para impor alguma coisa, né? Pode ser uma forma de poder ou até de raiva meio camuflada, que também pode acontecer. Mas aí, puxando o gancho da pergunta do Fábio, como é que a gente faz para perceber e mudar isso? Então. Se a gente, por exemplo, o TDAH tem uma tendência a falar super alto, já está na estrutura genética dele, né? Agora, se você convive com amigos ou pessoas próximas e você percebe que às vezes as pessoas se afastam ou não, pessoas íntimas podem dar um feedback. Responder, fala, você acha que eu falo alto demais? Em que situações? Né? Ou perceber, falando perto de uma criança, qual é a reação dela. De um pet, porque o pet também levanta a orelhinha, né? O cachorro levanta a orelhinha. Então, observar e até realmente ter um feedback, pode ajudar bastante. Para poder entender. Às vezes não é em toda situação que a pessoa fala mais alto. Quando receber o feedback também entender, né? Porque se você já fala alto, se você já grita, aí você pergunta, a pessoa te dá um feedback, fala, não, você fala alto, você tá gritando. O quê? Exatamente, capaz da pessoa gritar aí. Eu estou gritando, né? Aí já é comprovação, fala, tá vendo? Ai, gente, olha só quanto ensinamento muito bom. Dá tempo para mais uma, produção? Fala comigo aqui, vai. Se der, isso! Aí, Ricardo Souza do Cambuí. Muitas discussões começam por conta do cansaço físico provocado pela falta de sono na rotina moderna, sim. Dormir mal deixa o cérebro mais desprotegido contra os impulsos de estresse. Vamos lá, Miriam. Sim, deixa. Né? É uma das situações de cansaço. Sim. Né? Se você não dorme, você não se recupera. E aí você entra numa estafa. Quando você está estafado, quando está cansado, você aumenta seu nível de estresse. E com isso, a facilidade de você ter explosões mais constantes vai acontecer. Às vezes, a gente precisa pensar que a falta de sono não é só... Pode ser uma questão do seu dia a dia muito caótico. Sim. Né? Mas pode ser também pelo uso do celular, né, Sim, Daniel? também. Sim, né? também. Porque você fica muito lá até você conseguir desligar o suficiente para você ter um sono reparador, pode trazer complicações. Pode falar. Desculpa. O que esvazia aquele copo também muitas vezes é o sono. O sono, como a Miriam trouxe, é reparador. Então a gente alivia o estresse. Se você tem que parar com o celular bem antes, né, disso, para poder entrar num sono que seja realmente de descanso, para que você consiga ter depois mais energia e mais calma para lidar com o dia seguinte. Então não ter um sono equilibrado, um sono que seja... Não é importante maior 8 horas, 9 horas, mas um sono que realmente você acorda e fala...
comecei de novo, tô leve, tô vazio, isso significa que você dormiu acumulado e no outro dia você vai acumular mais coisas e vai chegar uma hora que você vai explodir até consigo mesmo. Imagina com quem tá à volta. Exatamente. A gente precisa se atentar a esses detalhes, que são detalhes e às vezes a gente nem percebe no dia a dia, a gente só vai perceber quando o grito já ecoou e você vê pessoas dentro da sua casa quietinhas, com medo, você fala, mas o que aconteceu? Né? Você gritou. Eu gritei? Eu não gritei! Né? É mais ou menos assim, a gente está rindo aqui, mas é algo, gente, que é importante a gente parar para analisar, para pensar, e ver, né, como é que nós temos nos comportados, como é que está a nossa comunicação, se ela realmente está violenta, e a gente pode fazer uma modulação, uma regulação e melhorar essa comunicação, porque comunicar é vida, gente, a gente precisa de diálogo, principalmente nesse mundo que a gente vive, todo tecnológico, todo corrido, estressante, né? De repente uma comunicação mais afetiva, um negócio mais gostoso, mais humanizado, faz toda a diferença no dia a dia, principalmente quando a gente fala na volta para casa, dentro de casa, no nosso Porto Seguro. Agora 9h02, a gente vai encerrando por aqui, agradecendo a sua audiência, a sua companhia, agradecendo imensamente os nossos convidados que nos orientaram tanto hoje referente a essa questão do grito, que parece tão simples, mas é tão complexo. Daniel, muito obrigada, gratidão mais uma vez, viu? Considerações finais, por favor. Agradeço o convite, acho que é super importante essa psicoeducação, transmitir informações de qualidade para que as pessoas possam melhorar seus lares. E aí a gente vai diminuir o estresse na rua, no trânsito, em casa, nas famílias e até a necessidade de tanta terapia. É verdade, né? Mas a terapia é bom, viu, gente? É ótimo, adoro. Olha que maravilha essa uma hora que nós passamos aqui, aprendemos tanto. Maria Buglia, muito obrigada. Miriam Buglia, muito obrigada pela sua participação. Acho que é a primeira de muitas, você nos orientou, nos ensinou tanto, gratidão, viu, por tanta troca. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui trocando essas informações com vocês. Eu só quero deixar uma dica para quem está assistindo. Não se culpem por gritar. Nós gritamos em determinados momentos porque estamos no limite. Então, o que a gente precisa tentar é reparar, ter conhecimento e gostar de nós mesmos e da nossa família. Aí a gente consegue se reestruturar melhor e com isso não trazer um grito para dentro da gente mesmo. É isso que eu queria. Maravilhosos. Que dupla, né? Mais uma vez aí entregando com louvor o nosso Estúdio Câmara por conta do aceite de vocês. Muito obrigada mais uma vez, tá bom? E a gente agradece você de casa que participou, que interagiu conosco. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. E as reflexões de hoje nos mostram que nenhuma emoção, por mais legítima ou intensa que seja, justifica o maltrato para quem nos dá suporte, gente, tá bom? E olha, se você perdeu alguma partezinha desse programa, você pode acessar o YouTube, tá lá no canal do YouTube da TV Câmara Campinas, está o programa inteirinho e você pode assistir e repassar, né, para as pessoas que você ama. De repente, é um canal que vai trazer mais entendimento entre vocês, combinado? Amanhã nós temos Estúdio Câmara de novo, a partir das 8 da manhã, maravilha ao vivo. Vamos falar sobre um comportamento silencioso, mais um, olha só, mas que afeta emocionalmente milhares de pessoas. Você, aí de casa, costuma colocar as vontades dos outros sempre acima das suas? Você tem dificuldade em dizer não, sente culpa de se priorizar ou vive tentando agradar todo mundo? Amanhã a gente fala sobre a autoanulação. Você já se anulou em determinado momento da sua vida? Por quê? O que aconteceu? Né? Limites. Você perdeu a sua própria identidade? Muitas vezes é medo de rejeição, abandono, medo de conflito. A gente vai precisar entender como esse comportamento pode gerar um vazio emocional, uma dependência afetiva, uma ansiedade ou até a perda de autoestima. Você acaba se perdendo, você não sabe mais quem você é, de tanto se anular por conta do outro. Então, amanhã a gente fala sobre autoanulação aqui no Estúdio Câmara, a partir das 8 da manhã, ao vivo, aqui na TV Câmara
Câmara Campinas. Daqui a pouquinho a Iria chega aí com informações aqui de Campinas atualizadas, tá? Campinas, Estado, Brasil e Mundo. Ao meio-dia, Gabriel Castro traz Câmara Notícia com informações de tudo que aconteceu ontem na reunião ordinária e mais informações para você também. E a programação da TV Câmara Campinas sempre feita com muita responsabilidade e também muito carinho, especialmente da nossa equipe do Grupo Mais, para você que está em casa acompanhando a TV Câmara. Grande abraço, autorregula, não grita, se cuida e não se culpa. E até amanhã, gente. Tchau, tchau. Valeu.